Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou Patrick Lopes e você está no Descoordenadas Geográficas. Como já aparece aí na nossa tela, hoje a gente vai falar sobre o relevo brasileiro, suas principais morfo-esculturas e suas principais classificações. Quando a gente fala do relevo brasileiro, queridões, a gente talvez fale do aspecto mais simples, ou pelo menos menos compartilhado, daquilo que a gente chama de meio físico ou meio natural do nosso país. O relevo brasileiro, comparado, por exemplo, com o nosso clima, com as nossas bacias hidrográficas, com os nossos domínios morfoclimáticos, com a nossa vegetação, ele é bem menos complexo, ele é bem mais tranquilo para a gente falar sobre. Para começar, algumas características gerais sobre esse relevo. O Brasil é um país de altitudes modestas. O nosso país ele não se destaca nem um pouquinho pelas suas grandes altitudes. A nossa média altimétrica ela é de um pouco mais de 200 metros, ou seja, é uma média muito baixa. E quais são os principais motivos para isso? O primeiro deles, queridões, é que dentro ou sobre a placa sul-americana, nós exercemos uma localização central. Isso quer dizer que, estando longe das bordas tectônicas, os agentes internos, aqueles responsáveis pelo crescimento, pelo sorgimento do relevo, eles atuam muito pouco no nosso território. Dessa maneira, as nossas altitudes permanecem relativamente baixas. Nós temos um clima predominantemente tropical e equatorial. Isso significa que no nosso território chove muito, o nosso território venta muito, o nosso território tem muitos rios, ou seja, agentes externos do relevo que trabalham no seu processo de erosão, que trabalham no seu processo de rebaixamento. Além do mais, nós estamos assentados sobre uma das áreas mais antigas do globo. A nossa região geológica, o nosso arcabouço geológico, nossa morfoestrutura, ela é muito antiga. Nós temos rochas ainda do Arqueano, do Proterozoico. Então, essas rochas, elas já sofrem o desgaste há muito tempo, levando a essa modelagem baixa do relevo brasileiro. Das 5 grandes morfoesculturas que nós temos no mundo, o Brasil não tem 2. O nosso país não tem montanhas e o nosso país também não tem depressões absolutas. O nosso ponto mais alto é no extremo norte do país, na fronteira do Brasil com a Venezuela, no estado do Amazonas, fica o Pico da Neblina, com seus 2.996 metros e diminuindo, uma vez que se trata de uma formação do Planalto das Guianas. O ponto mais baixo, na verdade, é toda uma região baixa, é a nossa extensa planície litorânea que se encontra ao nível do mar, portanto, a 0 metros de altitude. O nosso relevo, queridões, ele demorou muito para ele ser estudado, ele demorou muito para ele ser mapeado. Os motivos são diversos. Vão desde o tamanho do nosso território até o pouco incentivo que as ciências, principalmente nesse caso a ciência geográfica, sempre recebeu, passando também pela nossa pobreza e essa falta de investimentos. Então a nossa primeira classificação, ela só veio lá entre os anos 40 e 50 e ela deve muito ao pioneiro de um desbravador, que foi o professor Haroldo de Azevedo. Não contando com muito mais recursos do que papel, máquina fotográfica, lápis e caneta, o Haroldo de Azevedo e sua equipe partiram por todas as regiões brasileiras no método empírico, conhecendo, desenhando e mapeando as principais formações do relevo. Para se chegar a um mapa, para se chegar a uma classificação, foi escolhido o critério da altimetria relativa. Lugares que aparentassem ter mais de 200 metros de altura
foram classificados como planaltos. Lugares que aparentassem ter menos de 200 metros de altitude foram considerados como planícies. O resultado é esse mapa que vocês estão observando à sua esquerda, à direita da tela, onde vão se destacar como planaltos os das Guianas, o Central, o Meridional e o Atlântico, e como planícies a Amazônica, a Costeira, a Pantaneira e a do Pampa. O trabalho do Haroldo de Azevedo, extremamente bom para a época, destaca-se pelo seu pioneirismo e também pela sua assertividade. Tanto é que quando nós temos o segundo mapa do relevo brasileiro, feito por um dos alunos do Haroldo de Azevedo, o grande geógrafo brasileiro Aziz Diab Sabr, já entre os anos 70 e 80, nós vamos ter o mapa mais completo e mais complexo, mas que não foge muito do mapa que foi feito pelo Haroldo. Na classificação do Aziz, além do ótimo trabalho da equipe do Haroldo de Azevedo, nós também já tínhamos informações de radar, principalmente os Radar Brasil, o projeto Radan, eles começaram a fornecer informações cada vez mais precisas. Então foi possível alterar o critério para algo um pouco mais quantificativo, que foi a sedimentologia. Dessa maneira, o Aziz Diab Sabr, ele classificou os planaltos como sendo lugares que perdem sedimentos, ou seja, os processos erosivos, eles são mais comuns, e as planícies como lugares que ganham sedimentos, ou seja, os processos de acumulação, os processos de sedimentação, eles são os mais comuns. Ele, é claro, classificou novas áreas, classificou novas estruturas para o relevo brasileiro. Mas em termos de conceitos, pouquíssimo se alterou. O que era planície no Haroldo de Azevedo praticamente continuou planície como o Absaber, o que era planalto no Haroldo de Azevedo também continuou como planalto com o nosso querido Absaber. A única diferença é essa região aqui no extremo sul, que foi a planície do Pampa do Haroldo de Azevedo e se tornou o planalto do Aziz Absaber. Ou seja, era uma região baixa, a ponto de ser uma planície para o Haroldo, e era uma região que perdia sedimentos ao ponto de ser um planalto para os oásis. Com o passar do tempo, nos anos 90, uma nova e mais completa classificação surge, feito pelo geógrafo da USP, o nosso querido Jurandir Ross, em que ele soma os critérios de altimetria que tinham sido usados pelo Haroldo e o de sedimentologia que havia sido usado pelo Aziz para produzir aquele que é hoje o mapa referência sobre o relevo brasileiro. Além dos dois ótimos trabalhos anteriores, o Jurandir ele também fez uso de imagens de satélite, o que facilitou não, né? O que possibilitou uma precisão muito maior no seu mapeamento. Ao somar esses dois critérios, ele cria, na verdade, três compartimentos para o relevo brasileiro. Os planaltos, que passam a ser lugares altos e perdem sedimentos, onde ele classifica 11 formações diferentes no Brasil. Surgem as depressões relativas, lugares baixos e que também perdem sedimentos, que passam a aparecer em grande quantidade no nosso país, resolvendo aquele problema lá do antigo Planalto Sul Rio-Grandense, da antiga planície do Pampa, chamando de depressão periférica sul-rio-grandense, aqui o número 22, nesse mapa, e as planícies, elas também existem no mapa do Jurandir. Mas como são lugares baixos e que ganham sedimentos, elas ficam bem mais restritas à região amazônica, à planície litorânea, ao Pantanal, ao Araguaia e à planície lacustre da Lagoa dos Patos. Hoje é esse mapa do Jurandir que é o predominante. Se nós traçarmos uma linha de sudoeste para nordeste,
nós veremos a predominância de depressões em uma das partes e de planaltos em outra das partes. A região norte e parte do centro-oeste predominam as depressões, nas regiões sul, sudeste e parte do nordeste predominam os planaltos. O Jurandir, ele também contribuiu ao classificar os nossos planaltos segundo a sua origem. Pro Jurandir Ross, existem 4 tipos de planaltos. Os planaltos sedimentares, aqueles que lá atrás eram grandes depressões, essas depressões foram entulhadas de sedimentos de outras rochas até se tornarem planícies, e a erosão diferenciada de algumas dessas rochas acabou rebaixando parte do relevo e expondo algumas regiões planálticas. O nordeste do Brasil é onde a gente vai encontrar o maior número desses planaltos sedimentares. Ele também classificou os planaltos cristalinos, aqueles que surgem a partir de rochas magmáticas, principalmente as magmáticas intrusivas e as metamórficas. Os planaltos cristalinos também podem receber o nome de chapadas ou chapadões, e eles servem como morros testemunhos, porque eles testemunham uma altitude bem mais elevada que o relevo já teve e que, com o passar do tempo, devido à nossa antiguidade geológica, algumas rochas se decompuseram, expondo essas rochas mais resistentes. Esses planaltos, assim como os sedimentares, são, via de regra, encontrados associados a depressões relativas. Os planaltos basálticos, muito comuns aqui no estado de São Paulo, que se originam a partir de derramamentos vulcânicos, seja pelo cone vulcânico há milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás, ou seja pelo vulcanismo de fissura, principalmente durante a era Mesozoica. E os chamados planaltos arqueados, aqueles que são resultado da epirogênese, onde ocorre o distrofismo da crosta e nós temos ali os princípios de isostasia. Isso também é chamado como movimento de Graben e Horst. O planalto meridional e o planalto atlântico, eles têm boas partes deles, não eles todos, formados a partir dessa movimentação. Para finalizar, alguns perfis topográficos do nosso país. Esse primeiro perfil, ele segue lá do Monte Roraima até o fim da bacia amazônica, mostrando os maiores desníveis do Brasil. Os planaltos residuais norte-amazônicos, eles são as terras mais altas do nosso país. Em compensação, as depressões marginais, norte e sul amazônica, e a planície do rio Amazonas, elas estão entre as regiões mais baixas do nosso país. Isso é um retrato, isso é um perfil da região norte. Lá na região nordeste, já vão ocorrer algumas outras áreas, como o Planalto da Borborema, que é um típico planalto cristalino, seguido pela Depressão Sertaneja, pelas serras do Parnaíba e pelas chapadas também do rio Parnaíba. Quando a gente vai explicar sub-regiões nordestinas, esse perfil de relevo ele explica muita coisa, em falar de zona da mata, agreste, sertão e meio norte. E por fim, o terceiro perfil topográfico, que inicia-se ali no sul da Amazônia, nas planícies do Pantanal Mato Grossense, e vai em direção ao Oceano Atlântico, passando pela bacia do Paraná. Esse é um perfil muito mais acidentado, onde nós temos muito mais arcabouços geológicos e onde vão se destacar algumas áreas elevadas, principalmente na margem direita do rio Paraná, com os seus planaltos e chapadões. Muito bem, queridões, espero ter sido útil.
Espero ter sido agradável. Esse é o Descoordenadas Geográficas. Curtem, compartilhem. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.